Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é o Primo Paganini, o médico psiquiatra metido a clínico. Eu espero que vocês estejam todos muito bem e plenos de saúde. Eu quero falar um pouquinho sobre um infográfico que eu coloquei ontem no meu Primo é Médico do Instagram e no meu Facebook pessoal. Quanto tempo tratar a depressão? Quanto tempo usar o antidepressivo? Só que antes de eu entrar nisso aí, eu acho importante a gente dar alguns passos para trás para eu esclarecer algumas coisas para vocês. Como a psiquiatria, como a psicofarmacologia, que são as drogas utilizadas, os medicamentos utilizados para o tratamento das condições mentais, tudo isso é muito novo, isso é muito recente nas ciências médicas, mesmo nas ciências biológicas. E além do tabu e do preconceito que existe com a depressão e com as doenças mentais em geral, existe muita desinformação e, infelizmente, muitas informações erradas, distorcidas e desencontradas são veiculadas nas mídias sociais e as pessoas, ao não filtrarem, acreditam naquilo que não tem base científica. Então, por exemplo, primo, eu não vou usar antidepressivo porque antidepressivo vicia e causa dependência. Isso não é verdade. Quem pode causar vício e dependência são os benzodiazepínicos, são o tarja preta, e eles vão causar dependência se eles forem usados sem acompanhamento médico, sem um tempo pré-determinado e sem uma dose correta. Então vamos voltar para os antidepressivos. Então, número 1, antidepressivo não vicia e não causa dependência. E, pelo contrário, o antidepressivo vai trazer uma série de proteções para o meu organismo. E a primeira proteção que o antidepressivo vai fazer no meu organismo é a proteção cardiovascular. Eu vou tirar essa imagem da tela para colocar outra aqui, que é essa que vocês estão vendo. Essa publicação vocês já devem ter visto nas outras aulas que eu coloquei, e eu nunca vou me cansar de falar isso para vocês, até que todo mundo entenda que o risco que a doença mental traz para o organismo é o risco de doença cardiovascular, como infarto e como derrame. É isso que eu quero explicar para vocês. O que acontece no organismo do paciente deprimido ou do paciente ansioso? Essa publicação é de 2003, foi feita por cardiologistas na Universidade de Cleveland, e os estudos feitos em 2019, eles comprovam e endossam o que foi descoberto aqui atrás. Esse estudo mostra pra gente que o corpo de quem tem ansiedade e depressão funciona de um jeito um pouquinho diferente, que é o que favorece o surgimento de doenças cardiovasculares. O que acontece? Vou usar um termo técnico e depois eu traduzo. O deprimido e ansioso, ele vive em uma condição que se chama hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que vai levar a hipercortisolemia, que vai aumentar doença cardiovascular e vai fazer com que morram células do cérebro. Vamos traduzir. O que significa tudo isso? O que acontece? O corpo de quem tem depressão e ansiedade tem uma hipófise, a glândula, uma das principais glândulas que a gente tem no organismo. A hipófise funciona demais. Em algumas pessoas até existe um aumento do tamanho dela. Alguns deprimidos e ansiosos têm um aumento do tamanho dessa glândula. E essa glândula vai estimular uma outra glândula que fica em cima do meu rim, que se chama adrenal ou suprarrenal. Então a hipófise vai estimular a adrenal a produzir muito cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. E ele vai ficar alto 24 horas por dia em quem tem depressão e ansiedade. Ou seja, eu estou falando para vocês que o organismo de quem tem depressão e ansiedade está estressado 24 horas por dia. E qual que é o problema desse cortisol alto o tempo todo? Qual que é o problema dessa hipercortisolemia? Como é um hormônio de estresse, ele precisa preparar o organismo para a reação de lutar e fugir. E para isso eu preciso de energia. Então o que o cortisol vai fazer? Ele vai utilizar uma série de ferramentas para fazer com que aumente a minha glicose, olha o risco de diabetes, que aumente meu colesterol. O colesterol é uma gordura, então ele é uma excelente fonte de energia. Só que o colesterol alto o tempo todo, ele tem o risco de formar trombos, e com a formação desses trombos, eu tenho risco de infarto agudo do miocárdio e eu tenho risco de AVE, o acidente vascular cerebral
o famoso derrame. E também eu aumento a possibilidade de arritmias cardíacas. Então, eu preciso reduzir esse cortisol, eu preciso reduzir esta hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, para que o meu paciente com depressão e ansiedade não tenha risco de desenvolver um infarto ou um derrame. Como que eu reduzo esse cortisol? Eu vou reduzir com o antidepressivo. Vamos voltar para a imagem anterior. Então, além de o antidepressivo proteger o sistema cardiovascular, ele vai proteger o cérebro. Como? Usando dois mecanismos. Ele vai fazer com que o cérebro produza substâncias neuroprotetoras. Entre elas, eu vou destacar para vocês uma das mais conhecidas, que é o BDNF. BDNF é a sigla em inglês que significa Brain Derived Neurotrophic Factor, traduzindo para o português, fator neurotrófico derivado de cérebro. O que é essa substância BDNF que aumenta por causa do antidepressivo? O que ela faz? Ela nutre, ela sustenta, ela suporta os neurônios, que são as células do meu cérebro. Mas o antidepressivo vai fazer mais do que aumentar o BDNF. Ele vai estimular um processo que se chama neurogênese, que é o nascimento de novas células no cérebro, a partir de células-tronco que estão no cérebro, em uma região chamada região periventricular. Então, o antidepressivo estimula essas células-tronco a saírem desta região periventricular, a irem para os hipocampos, que são estruturas que ficam nos lobos temporais. Nós temos, então, um hipocampo de cada lado, e o hipocampo é responsável pela memória e pelo controle do estresse. Então, o antidepressivo, além de reduzir o cortisol para não ter o evento cardiovascular, ele ajuda o hipocampo a controlar o estresse, ou seja, a inibir ainda mais a produção do cortisol. Então, eu estou falando para vocês, eu estou garantindo, a partir dos estudos clínicos randomizados, um dia em um outro vídeo eu explico para vocês o que é um estudo clínico duplo cego randomizado, né? Mas eu tenho a segurança de que essa substância foi estudada em milhares, em milhões de pessoas. Então, no meu corpo, o antidepressivo vai proteger meu sistema cardiovascular. E no meu cérebro, ele vai proteger os meus neurônios, fazendo com que nasçam novos neurônios. Eu vou usar só o antidepressivo para tratar a depressão? De forma alguma. A gente sempre tem que tratar com a psicoterapia. E para quem acha que psicoterapia é um bate-papo, vou brincar com você, eu já vou quebrar tua perna. Eu vou usar uma linguagem técnica e depois eu traduzo. A psicoterapia utiliza técnicas que auxiliam o neocórtex a ter predomínio acima do paleocórtex e do arquicórtex. Traduzindo, o que é isso? A psicoterapia utiliza técnicas que ajudam as partes mais evoluídas do cérebro a controlarem as regiões menos evoluídas. Qual a região do nosso cérebro mais evoluída? É o córtex pré-frontal, que está aqui atrás da minha testa. E onde são essas regiões mais primitivas? Principalmente o sistema límbico, que é a sede dos sentimentos e das emoções. Então, a psicoterapia, ela vai utilizar técnicas que ajudam o córtex pré-frontal a controlar o meu sistema límbico. Vocês concordam comigo que o bate-papo, ele não tem a função de religar determinadas áreas cerebrais para ajudar que estas áreas controlem outras áreas cerebrais? Sem dúvida, nenhum bate-papo tem esse poder. Por isso que você tem que ir ao psicoterapeuta, ao psicanalista. Então, feita toda essa introdução, vamos falar sobre o tempo de tratamento. Então, você tem que explicar para o paciente. O antidepressivo, às vezes, leva de 2 a 4 semanas para funcionar. Isso tem que ser muito bem explicado para ele ter adesão no tratamento e confiar no tratamento, né? Então, por que demora? O cérebro demora de 2 a 4 semanas para aceitar as alterações fisiológicas que o antidepressivo vai fazer no cérebro. Então, na primeira semana, às vezes, o paciente só tem efeito colateral. Então, você tem que explicar que vai ter efeito colateral, que ele é autolimitado, ele é leve, ele é brando e dura no máximo uma semana. Mas que a eficácia mesmo vai ser notada
a partir de 2 semanas e a 4 semanas. E a grande eficácia vem com 2 meses. Então, a gente coloca que os primeiros 3 meses são a fase aguda, os próximos 4 a 9 meses são a fase de continuação. Então, estamos falando que aqui a gente chegou até mais ou menos 1 ano, e a gente vai ter mais 1 ano de manutenção. Por que todo esse tempo? Porque a literatura médica, os tais estudos clínicos duplo cego randomizados, eles mostram que se eu paro o tratamento antes, a chance de eu apresentar novamente depressão é muito alta. Então, eu tenho que manter por esse período de 2 anos, às vezes até um pouco mais, para evitar que eu tenha novos episódios. Num próximo vídeo, eu vou explicar para vocês por que muitas vezes a mesma pessoa, o mesmo paciente, tem que usar antidepressivo várias vezes na vida, porque a depressão é uma doença crônica e que ela evolui através de episódios e de surtos, assim como esclerose múltipla, assim como epilepsia, é uma característica da doença. Então a pessoa usa o antidepressivo por um tempo prolongado, não porque ela esteja viciada ou dependente, mas por uma característica da depressão que é evoluir através de surtos, através de episódios. Então eu sempre falo, confie no seu médico e confie no tempo de tratamento. Não confie quando falam para vocês que 2 meses de tratamento com antidepressivo seriam suficientes. Não é suficiente. Vejam esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu coloquei no infográfico ontem nas mídias sociais, que ele dá uma ideia exatamente do tempo de tratamento. Em um próximo vídeo, eu vou explicar que como a depressão é uma doença muito recorrente, a mesma pessoa, em diferentes momentos da vida, pode ter que usar novamente o antidepressivo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa aula possa ter contribuído para o conhecimento de vocês. Agradeço demais a atenção e o tempo de vocês. Vocês poderiam estar no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram fazendo outras coisas, e vocês escolheram passar esses minutos comigo, então eu agradeço demais. Muito obrigado, muita saúde para vocês e para a família de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.